Você está preparado para fazer a melhor cerveja na sua casa? Vem comigo que essa aula tá imperdível. Nessa aula eu vou te mostrar o passo a passo do processo cervejeiro, vou te mostrar alguns trechos de uma braçagem, que é o processo de produção, e é por isso que eu peço que você preste bastante atenção em cada etapa do processo. Meu nome é Arthur Miller Rocha, eu sou fundador do Expresso Cervejeiro, sou mestre cervejeiro, consultor de cervejarias, professor de diversas instituições, e é por isso que eu quero trazer esse conteúdo para você. O processo cervejeiro ele vai requerer algumas atenções, porém facilmente você identificando alguns pontos consegue realizar as etapas do processo. A primeira etapa é entender os ingredientes. Nós vamos utilizar água, malte de cevada, lúpulo e levedura para todas as nossas cervejas. Depois disso nós temos alguns maltes especiais, lúpulos nós identificamos os mais variados tipos, leveduras nós temos algumas que conferem aromas, sabores, perfis de fermentações diferentes. Mas isso é assunto para mais tarde. Por enquanto nós vamos falar basicamente do processo, como eu faço a minha cerveja. O processo de fabricação de cervejas ele consiste em pegar o malte de cevada, você vai fazer uma moagem para expor o amido, os pontos brancos que tem no meio do grão, e desse amido nós vamos fazer uma conversão do amido em açúcar, que a levedura vai fermentar lá na frente e vai fazer o álcool, vai fazer com que a gente tenha álcool na cerveja, a produção do etanol. Dessa forma, então, nós vamos ter o grão moído, vamos passar por um processo onde dentro de uma panela nós vamos colocar uma quantidade específica de água, de acordo com cada receita. Essa água nós vamos aquecer até uma temperatura específica também de cada receita e com isso fazer a imersão desses grãos na água. O processo que nós estamos utilizando para essa braçagem chama BIAB, Brew in a Bag, fazendo cerveja com um saco onde depois você facilmente vai remover todos aqueles grãos que foram inseridos na panela. E aí depois dos grãos imersos na água, você vai manter aquela temperatura pelo prazo que a receita indicar, geralmente 60 minutos, 50 minutos, 70 minutos, para fazer o processo de mostura, que é essa conversão enzimática. Em algumas receitas você tem várias rampas de temperatura, você pode ter 64 graus por 30 minutos, 40 minutos, depois você pode ter 72 graus por mais alguns minutos, e por fim, chegar no momento de inativar essas enzimas que a gente chama de mash out, onde são temperaturas entre 76 e 78 graus. É importante que durante todo o processo de mostura você faça recirculação, que é tirar o líquido pelo fundo da panela e retornar ele por cima, justamente para homogeneizar melhor a temperatura, dar algumas mexidas com a pá também é interessante. Então, por isso, mantenha bastante atenção para conseguir manter aquela temperatura que a receita pediu pelo prazo especificado. Depois de inativada essas enzimas, depois de atingir essa temperatura, alguns cervejeiros podem optar pelo processo de lavagem e outros podem simplesmente pular essa etapa. Nesse caso aqui, nós não iremos fazer a lavagem, vamos remover o saco com grãos, tirar e começar o processo de fervura. Bom, agora o processo de fervura precisa realmente ferver. Quando a gente sabe que está fervendo? Quando aquele líquido está agitado na panela. Esse líquido estando agitado vai fazer com que evapore alguns compostos indesejados, que você evapore água e condense melhor esse mosto, e fazer também com que a gente tenha o processo de isomerização, que é onde a gente vai adicionar o lúpulo nessa fervura, nesse líquido, e o lúpulo ele tem óleos. Como a gente sabe que óleo e água não se misturam, é nesse momento, em altas temperaturas, o processo de isomerização ocorre, que é justamente aquecer para que óleo e água se encontrem e a cerveja comece a apresentar suas características com aromas, e também o lúpulo é o responsável pelo amargor e pelo sabor. Geralmente se ferve o mosto por 60 minutos e depois nós precisamos fazer um redemoinho para que todas as partículas em suspensão vão todas para o fundo da panela. Após esse redemoinho é o momento de resfriar o mosto. O resfriamento ele vai servir tanto para a levedura poder trabalhar numa temperatura adequada, porque se você colocar a levedura numa temperatura muito alta, você vai desnaturar a levedura, ela não vai trabalhar antes mesmo de começar. Outro ponto que você precisa resfriar o mosto é para a suspensão do processo de isomerização, que nós falamos agora há pouco. Então você suspende esse processo para que o lúpulo não continue tendo aquela extração de amargor e possa prejudicar o resultado final da sua receita.
Qual que é o prazo? Qual que é o tempo que eu preciso resfriar o meu mosto? O quanto antes você resfriar, melhor. Depois desse resfriamento, nós temos um processo importantíssimo que nós precisamos oxigenar o mosto. O que é isso? Trazer bolhas, trazer oxigênio, porém a frio. Toda oxigenação a quente ela é prejudicial para a sua cerveja, mas a frio, depois de resfriar a cerveja, ela é benéfica e vai trazer resultados, um deles sendo a multiplicação celular, onde a levedura vai se multiplicar e realizar um processo bem melhor. Depois de fazer uma queda, onde você vai ter aquelas bolhas sendo geradas naturalmente, é bom fazer mais uma agitação com a pá e inocular a levedura. Dá mais uma agitada, sempre tudo muito limpo e sanitizado, lembrando desse detalhe importantíssimo, para que você consiga trazer cada vez mais qualidade e evitar contaminação na sua cerveja. Por fim, aguarde o prazo de fermentação daquela receita. Ao final da fermentação, você pode estar engarrafando ou fazendo uma maturação. Seria colocar essa cerveja em temperaturas próximas a 1 grau, 0 grau, por 7 a 10 dias para que ela clarifique e fique ainda melhor. Aproveite essa e outras dicas aqui no nosso YouTube e lá no Instagram. Não deixe de seguir as nossas redes sociais e embarque com a gente no Expresso Cervejeiro.